Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, estamos aqui para mais um programa Falando do Evangelho. Hoje nós temos aqui um entrevistado para lá de especial. Eu vou apresentá-lo assim, já vou passar para ele. E ele vai se auto-apresentar através de um louvor. Porque o nosso papo hoje é capelania. E capelania, como disse aqui o meu querido pastor Gildásio, é vida na vida. Pastor, está com a palavra então. Lipe, por favor. Bom dia, queridos. Bom dia a todos e todas. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou começar adorando a Deus, que capelania é adoração. Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar a multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, é quando o Espírito Santo sopra, é quando ele assume o comando, que acontece a capelania. O homem, ele não está no controle nem no comando de nada. Então hoje nós vamos falar de capelania na prática. É você deixar o Espírito Santo ser Senhor da sua vida. Então é um prazer estar aqui com o pastor Maurício, meu amigo, amigo de café. É verdade. Amigo de diálogo. Pastor Maurício, eu estou, meus queridos irmãos, irmãs, pessoas que nos ouvem, estamos aqui há 9 meses e Maurício tem sido parceiro aqui em Londrina e tem sido um instrumento de Deus para me abençoar aqui.
Eu agradeço, pastor Maurício, o convite de estar aqui com vocês. Para mim é mais que recíproco essa fala aí do pastor Gildásio. Depois dessa linda introdução, uma coisa que inédita no nosso programa, pastor, porque nunca aconteceu de um entrevistado trazer esse louvor, essa atmosfera, assim. Todas as entrevistas foram bênção, mas essa atmosfera do louvor é a primeira vez que nós estamos iniciando um programa desta maneira. Então, louvo a Deus por sua vida. Eu tenho sido agraciado por Deus pela convivência contigo, pela andança ministerial, pela caminhada ministerial conjunta contigo. Você é meu capelão, você sabe disso, né? Tem sido meu capelão. E nós vamos falar desse assunto hoje, largamente aqui. Eu queria começar com a tua experiência. Como foi a tua experiência com o Senhor Jesus? E depois passamos já para uma segunda colocação. Como que foi a tua experiência do chamado à capelania, depois a sua atuação? Enfim, como foi sua experiência, pastor Gildásio, com o Senhor Jesus? Pastor Maurício, eu entendo que toda experiência na caminhada cristã começa com um encontro. Verdade. Tudo começa com um encontro. Porque é Deus quem vai ao nosso encontro. É Ele que nos encontra. É verdade. Nós somos a ovelha perdida, a ovelha que está desgarrada. E Deus é aquele que vai ao encontro dessa ovelha que está perdida. Para Ele não tem jogo perdido. Para Ele cada ovelha, cada pessoa é singular. Cada pessoa é singular, ela é única. Ele é aquele que deixa as 99 no aprisco, que vai buscar aquela ovelha perdida. Verdade. Então, eu era essa ovelha e fui alcançado por Cristo aos 11 anos de idade. Fui batizado nas águas aos 14 anos de idade. E a partir daí, o Senhor foi me envolvendo na casa dele, até porque depois que Cristo nos alcança, depois que Ele nos resgata, Ele mesmo disse que quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás, não tem mais volta, é um caminho sem volta, até porque Ele é tão bom ser crente. É fato. É tão gostoso seguir a Jesus, que não é algo pesado. Foi Ele mesmo quem disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, a vida cristã me proporcionou, pastor Maurício, uma alegria tão extraordinária, que certa vez eu fui questionado, né? Como eu comecei na vida cristã com 11 anos de idade, então a minha adolescência, juventude toda na fé cristã. Mesmo enfrentando as crises da própria adolescência, da juventude, mas havia um norte, havia uma direção de Deus. E é diferente quando o adolescente, quando o jovem, ele tem uma direção, ele tem um Senhor que está com ele, que o acompanha, que lhe direciona. Então, a adolescência e juventude, eu fui um adolescente e jovem como qualquer outro jovem. A única diferença, pastor Maurício, foi o direcionamento de Deus na minha vida. Isso fez toda a diferença. Hoje eu tenho 60 anos de idade, comecei no pastorado aos 20 anos. Uau. Eu fui para o pastorado e foi acontecendo o chamado. Para mim foi uma coisa que foi acontecendo. Eu, quando me percebi, por exemplo, o pregar o evangelho, compartilhar, o testemunhar de Cristo é um mandamento, é uma ordem. Então eu fui simplesmente compartilhando do que Deus tinha feito na minha vida. Primeiro eu comecei a compartilhar em casa. Eu sou o primeiro crente da minha família é mais de religião de matrizes africanas. São 10 irmãos, eu sou o primeiro. Eu sou o terceiro, eu sou o terceiro filho, mas o primeiro crente na família. Então era mais religião de matriz africana e catolicismo. E quero deixar claro assim que eu tenho todo o respeito pelo catolicismo, pelas religiões de matriz africana. Quando eu digo isso porque nós
precisamos, uma das funções do capelão é saber dialogar com todas as religiões. É verdade. Então, o capelão, ele tem que ter um olhar de amor e de compaixão e um olhar de diálogo com todos. Então, as religiões, elas estão aí para dialogarmos. Então, precisamos estar abertos para dialogar com todos. Então, eu sou oriundo de religiões de matrizes africanas, também do catolicismo, e aos 11 anos de idade, Jesus mudou a minha vida. E pastor, sabe que isso é tão verdade que Jesus dialogava até com os fariseus. Não é verdade? ele dialogava com todos. Ele dialogava com todos. O que é a Bíblia, pastor Maurício, se não um diálogo? A Bíblia é Deus dialogando com o homem. Verdade. E veja se Deus não dialoga com todos. Deus dialoga, Deus conversa com todos. Sim. Problemas, às vezes, do diálogo, estar, às vezes, em sistemas que nós vamos adquirindo, impregnando em nossas mentes, Perfeito. que vai nos afastando, às vezes, de olhar para o outro como um ser humano pelo qual Jesus morreu. Exatamente. Então, todas as pessoas são foco do cuidado e do amor de Deus, independentemente da sua opção religiosa. Olha, a sua entrevista aqui já está sendo uma pregação do Evangelho. Já está sendo, né, Lipe, um evangelismo. Então, por favor, eu quero falar bem pouco hoje. Eu quero que você fale mais. Me perdoe, assim, essas interpelações, assim, Não, bora, dentro do roteiro que a gente já tinha planejado. Mas o roteiro é de papai. O roteiro é pai. É papai, o roteiro é de papai. É assim, porque aí. Nós somos, pastor Maurício, capelania é serviço. É verdade. Às vezes nós homens, nós temos, ainda mais nós pastores, né? Nós temos aquela ideia, às vezes, de controle, de achar que nós estamos no comando. E dizer uma coisa aqui, nós não estamos no controle de nada, não estamos no comando de nada. Verdade. Uma das frases que a gente usa muito em capelania é: Deus está no comando. Amém. Deus está no controle. Então, nessa entrevista aqui, pastor Maurício, muito bom. Deus está no comando, Deus está no controle. Você e eu somos somente só coadjuvantes. Só coadjuvantes, servos de deixar o Espírito Santo tocar. Por isso que a gente começou justamente louvando e adorando a Deus, porque não se faz capelania sem a Bíblia. Por exemplo, eu trouxe aqui a minha Bíblia, Sim. porque é o que eu faço em capelania. Eu quero ler aqui o Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés, olha aí, é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Capelania é você deixar a Bíblia falar para as pessoas. amém. O capelão, ele não tem nada a falar se não for através da palavra. Não tem nada. Nada. Capelão não tem nada a dizer se não for através da palavra. Ou seja, capelão não é só aquele que vai dar um conselho, ele vai dar o conselho de Deus. Se o conselho não for de Deus, pastor Maurício, ele não está no lugar certo. É um mau conselho. Porque é um mau conselho, porque capelania, Maurício, é uma assistência religiosa, é um cuidado. Capelania é amar, capelania é vida na vida. Vida na vida. Então, imagine, por exemplo, o que você vai dizer para alguém que está num leito, alguém que está preso, alguém que está no hospital. Que palavra a gente tem para dar a alguém que está enlutado? A palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Só ela pode alcançar o homem. Ela vai, o escritor aos Hebreus diz que ela vai até o mais profundo da divisão da alma e do espírito. Então, o capelão, ele tem que ser um estudioso da Bíblia e um bom intérprete da Bíblia. Porque, às vezes, a pessoa estuda, mas não sabe interpretar bem a palavra. É verdade. Então, é interessante que ele saiba, que ele lê a Bíblia. O capelão, a Bíblia tem que fazer parte do seu dia a dia. É o pão da vida. Certamente. Então, ele tem que primeiro comer esse pão, e esse pão, ele tem que interpretar, porque se você se alimenta, e eu vou agora compartilhar com outro, eu tenho que buscar a interpretação correta. Uma interpretação errada pode matar. Uma interpretação errada, em vez de agregar, pode dividir. Ela vira letra. Vira letra. Palavra de entendeu? Deus. Então, exatamente. A Bíblia, ela precisa ser
lida, Sim. você ler, viver, crescer e aplicar para a vida das pessoas. Então, capelão, ele não tem nada a falar, se não for da palavra de Deus. Excelente. Amei. Ler, viver. Tem Crescer. gente que coloca o viver, pastor, lá para frente, para ver se consegue viver. Não é ler e viver primeiro, para depois partilhar, para depois crescer. É isso mesmo. Senão, como é que você... Maurício, assim, olha, amanheceu o dia, o primeiro alimento do capelão tem que ser a Bíblia. O primeiro alimento dele tem que ser a Bíblia. Se o capelão, o pastor Maurício, ele não orar, o capelão tem que ser homem de oração. E falar assim, homem de oração, com todo respeito aqui a quem está me ouvindo, nunca me achei assim um homem de oração, nunca me achei. Eu sou simplesmente um homem que ora. Então deixa Deus achar, é mais preciso. Nunca me achei. Eu só sei o seguinte, que eu não consigo ficar sem orar. Amém. Mas eu não tenho esse estereótipo, que Maurício, que me conhece, eu não tenho esse estereótipo de homem de oração, não, eu sou uma pessoa normal. Pastor, o estereótipo só atrapalha. Mas eu não fico sem orar. Não é verdadeiro. A gente ora em todo tempo. É isso aí. É o que a palavra nos diz, orar sem cessar é isso. Tem gente que acha que orar sem cessar são reuniões apenas de oração. E não é a vida de oração. Então, que ótimo. Fala um pouco aí por onde você andou. Esse sotaque aqui não é londrinense, não. Não, rapaz. Pastor Maurício, eu sou de Salvador. Nasci em Salvador, Bahia. Amo ser soteropolitano. Amém. Amo ser baiano. Amo ser nordestino. E amo ser brasileiro. Amém. Às vezes nós encontramos nas nossas caminhadas pessoas às vezes discutindo cultura, às vezes cultura por questões às vezes de regionalismo e cultura, pastor Maurício, não se discute, cultura é cultura. E enquanto brasileiros, o Brasil é um país lindo, fantástico. É um país com dimensões continental, é um país multicultural e nós precisamos de explorar mais essa beleza de ser brasileiro e dentro dessa multicultura aprender a olhar para o outro como um ser humano igual a qualquer um de nós. Claro. E não existe cultura superior ou cultura inferior. O que existe é cultura e cada um tem seu espaço e seu lugar. Sim. Então eu amo ser baiano, amo ser nordestino, amo ser brasileiro. Amém. E amo ser cidadão do mundo. Amém. A paróquia da gente é o mundo, né? Já dizia John Wesley. Muito bem. O senhor teve uma experiência muito forte na capelania ali em Salvador. O senhor teve uma experiência também na área militar, não foi isso? Se o senhor puder falar um pouquinho disso aí, da sua experiência, do seu engajamento na capelania. Eu comecei na vida militar aos 19 anos. Eu entrei no Corpo de Bombeiros. Eu entrei soldado no Corpo de Bombeiros. E um ano depois abriu o concurso para cabo, eu passei. Não sei, parece que Deus conduziu a coisa. Um ano depois abriu para sargento, eu passei. Fiquei 13 anos como sargento, depois passei no concurso de oficiais no Corpo de Bombeiros e servi lá. Eu fiquei com 13 anos como sargento. Depois fui ao posto de primeiro tenente e a capelania começa justamente a partir quando eu já sou oficial e houve uma necessidade. Eu já fazia capelania no meu dia a dia. Nós sempre trabalhamos porque nós temos uma união de militares a nível de estado e também a nível de... A união de militares, ela tem seções estaduais, nacionais e tem também mundial. Então, eu dentro da minha unidade militar, eu já fazia capelania. E houve uma necessidade, porque o capelão da polícia, a polícia a essa altura já estava, e o bombeiro já estavam juntos. Certo. O capelão se aposentou e como eu já fazia capelania, o comandante, então ele me nomeou, me transferiu, porque ele já sabendo, ele nomeou, porque ele sabia que eu já fazia capelania. Tinha prática. Ele procurou alguém que tinha prática, que tinha bom testemunho. Sim.
tinha bons testemunhos, porque não bastava apenas você fazer a única Bíblia, pastor Maurício, que muitas pessoas vão ler é a nossa vida. É a nossa vida. Então, a gente deixava com que a vida falasse o testemunho. E a capelania começa justamente a partir do testemunho. E a partir do testemunho que a gente dava, tanto com a vida quanto com a proclamação do Evangelho, quando surgiu a vaga de capelania, em vez do comandante abrir concurso, ele simplesmente me nomeou capelão e eu fiquei durante 20 anos servindo a capelania da Polícia Militar da Bahia e o Corpo de Bombeiros. Certo. E lá a gente exerceu capelania militar, capelania prisional, capelania hospitalar, capelania escolar e capelania social. Muito E hoje eu estou trabalhando muito com capelania esportiva. Certo. Por que capelania esportiva? Quando eu estou aposentado há 2 anos que eu estou aposentado, sempre pratiquei esporte. Eu sempre vi o esporte como uma ferramenta de Deus na área de evangelização. Eu sou um evangelista, né? Antes de ser ordenado pastor, eu fui ordenado evangelista. Eu fui para o campo missionário antes da ordenação, já tinha 10 anos de prática. E sempre pratiquei esporte. Eu quase fui jogador de futebol lá. Fui levado para poder treinar no Bahia, no Vitória. Mas o chamado de Deus para mim foi maior. Mas o esporte para mim sempre foi uma ferramenta de levar pessoas a Cristo. Eu já trabalhei em igrejas onde nós trabalhávamos através do esporte, com time de futebol, com capoeira. E através do esporte nós conseguimos ajudar muitas crianças e adolescentes a se aproximar de Cristo. Então hoje eu estou cursando educação física e me especializando em capelania esportiva com viés para idosos. Eu estou escrevendo agora um material a respeito sobre teologia e esportes. Sim. Uma ferramenta para a saúde integral de idosos. O que eu estou tentando mostrar com essa capelania, teologia e esporte de capelania esportiva? Porque às vezes a igreja, pastor Maurício, tem uma ideia e uma percepção, no meu entendimento, errada com relação aos esportes. A Bíblia não é contra a prática de esportes. Claro. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24 ao 27, o apóstolo Paulo ele cita a experiência da corrida, né? Que os gregos, os gregos eles já tinham a experiência da prática de esporte para alcançar o troféu, para alcançar uma coroa. A maratona nasce lá. A maratona, então é ali que nasce na Grécia. Verdade. Então o apóstolo Paulo ele vai pegar justamente aquela corrida, né? E vai dizer o seguinte: assim como muitos estão correndo para alcançar uma coroa corruptível, nós também estamos na corrida. Só que a nossa corrida é para alcançar a coroa da vida. Então, essa corrida para alcançar a coroa da vida, o apóstolo Paulo, ele vai pegar a figura do atleta e dizer: o atleta, antes de conquistar o troféu, antes de conquistar o triunfo, ele tem toda uma preparação. Claro. Ele muitas vezes vai abdicar de muita coisa para poder se preparar fisicamente, psicologicamente. O esporte é renúncia, né? É renúncia. É renúncia. Então o apóstolo Paulo compara justamente essa renúncia que o atleta tem, que nós também cristãos, por exemplo, o apóstolo Paulo muitas vezes vai falar sobre a glutonaria. Sim. O crente não bebe, mas come pra caramba, pô. Entendeu? Come pra caramba. Então, glutonaria é pecado. Claro. Entendeu? Então, quando você tem a disciplina da prática de esportes, você vai cuidar melhor do seu corpo. E o mesmo apóstolo Paulo ele vai dizer que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E você precisa apresentar a Deus um corpo sadio. Sim, claro. Entendeu? Então, a capelania esportiva, ela vai ajudar você a cuidar de você, porque você tem que ser exemplo, né? Além de toda a caminhada, o crente tem que ser exemplo, né? Claro. Então, você precisa mostrar também para quem está do seu lado que Deus, ele cuida de você. Sim. Ele cuida de você como um ser integral. Ele cuida do seu corpo, ele cuida das suas emoções, ele cuida do seu espírito, ele cuida do homem integral. Sim. Então, esse homem integral, e a Bíblia diz que o corpo,
a alma e o espírito, toda essa essência deve ser santificada, Claro. deve ser apresentada a Deus. Então, por exemplo, a capelania esportiva é uma ferramenta que você pode levar saúde para toda a faixa etária, mas como eu estou fazendo um recorte para os idosos, por que idosos? Porque a população está cada vez mais ficando idosa. Idosa, é verdade, é um dado estatístico. Entendeu? Então, ficando idosa, quem sustenta as igrejas são os idosos. Quem sustenta muitas cidades são os idosos. Entendeu? Só que muitos desses idosos que estão dentro das igrejas não têm saúde por conta de uma ideia errada, acha que deve espiritualizar a vida cristã e que o corpo não é bom. O corpo é tão bom. Quando Deus criou o homem, está escrito, e viu Deus que era bom. Ele viu que era bom toda a estrutura humana. Claro. Tudo que Deus criou é bom. Então o corpo ele precisa ser olhado, porque, por exemplo, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E esse corpo ele é integral. E esse corpo ele precisa ter um cuidado. E se você tiver um olhar de cuidado com o seu corpo, você pode ser exemplo para uma outra pessoa. Sim. Então a capelania esportiva, você pode atuar com capelania esportiva, por exemplo, num clube de futebol ou de basquete. E então você vai levar exemplo para essas pessoas, você vai lá levar assistência religiosa, como eu já coloquei aqui. A primeira assistência é através da palavra, é a sua vida, é vida na vida. E você também, dentro de um viés teológico, você vai mostrar que a teologia e os esportes, ela pode caminhar junto. A teologia produz saúde, pastor Maurício. Com certeza, o senhor está falando algo assim fundamental. Então quer dizer que a falta de cuidado com o nosso corpo é uma falta de santificação. É pecado, pastor É Maurício. pecado. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que aquele que não cuidar do corpo, o Senhor o destruirá. Olha aí. É pecado. É pecado. Mas a gente não vê isso na cultura evangelical brasileira, né? A gente fragmenta o que é do espírito, vamos dar vazão, e o que é do corpo a gente vai largar de mão. É isso. Mas sabe o que acontece? O corpo grita. Claro. O corpo grita porque as doenças, elas vêm. Ó, a minha pré-diabetes faltou santificação aqui. Por muita barra de chocolate. Então imagine, se você não tivesse a pré-diabetes, veja como você teria mais força, você teria mais vigor, você teria mais energia, você teria mais disposição para servir a Deus. Exatamente. Então, se você for observar, por exemplo, a vida dos discípulos, eles caminhavam. Sim. Se você for observar, Deus criou o homem e a mulher e colocou o quê? No jardim. E no jardim Deus deu a eles toda a condição necessária para o alimento, para o cuidado. Então hoje, assim, o crente não tem disciplina para se alimentar. É verdade. Entendeu? É Como não verdade. tem disciplina, ele vai envenenando o seu corpo. E isso é pecado. Com certeza. As pessoas fragmentam aquilo que é espiritual daquilo que é material. E a palavra não faz isso. Não. Então, nesse ponto, essa capelania é podemos chamar de uma capelania teoesportiva? Teoesportiva. Porque ela parte de Deus, da orientação divina, para a pessoa integralizada, a pessoa integral, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Exatamente. E interessante, imagine, por exemplo, existem dois hormônios, um hormônio que dá vida e um hormônio que mata. O hormônio que dá vida é a serotonina, é o hormônio que produz a satisfação, o prazer, a leveza. E o hormônio que mata é o cortisol. É isso aí. E esses hormônios, eles são produzidos, por exemplo, o que produz a serotonina é a prática de esportes. E quando eu falo esporte, cada um tem que encontrar, não precisa você só ir para a academia, ficar... Não, Claro, cada um encontre vários. o esporte dentro da sua realidade. Faça aquilo que você gosta. Exatamente. Pode ser uma caminhada, fazer bicicleta, nadar, e não ter, às vezes, esse mito errado da dança, né? E você, às vezes, pode trabalhar a dança como uma arte dentro da sua própria casa. Quando eu falo dança, eu estou colocando dança aqui como uma técnica, como uma ciência. É uma das melhores coisas para as articulações. Justamente, trabalho lúdico. Então, Lúdico. Isso você pode fazer isso dentro da sua casa. Você coloca uma música,
trabalha uma música gospel, né? E com essa música gospel, você vai trabalhando os movimentos, e é bom que ela vai motivando. Enquanto você está trabalhando isso, você está trabalhando também o seu lúdico. Isso é recreação, isso é lazer. E quando você trabalha a recreação, você trabalha o lazer, você trabalha o lúdico, você está trabalhando o seu corpo como um todo. E aí isso vai liberar o quê? Serotonina. O oposto a isso é quando você leva uma vida sedentária, cheio de ódio, cheio de raiva, de mágoa, ressentimento, você está liberando outro hormônio chamado cortisol. E esse hormônio, ele mata, o cortisol mata. Então, a prática de esportes, ela pode salvar a sua vida. Meu Deus, então tem muito pastor aí cortisolado, né? Muito. Podemos dizer assim, não, porque Maurício, só trabalha aqui. A vida pastoral, assim, eu hoje vejo assim que... Isso é capelania, viu, gente? Ó, vamos ouvir isso aí. Hoje eu vejo assim, eu tenho 40 anos, eu tenho 60 anos de idade, vou fazer agora em setembro 61, 40 anos de prática pastoral, e Deus usou e tem usado o esporte para me dar saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, saúde social. O esporte, pastor Maurício, ele inclusive aproxima as pessoas, porque o esporte também trabalha relacionamentos. Sim, ele é relacional. O esporte ele é relacional. Isso. O esporte vai trabalhar saúde pública. Sim. Entendeu? Então, o esporte ele vai abrir portas. Jesus falou o seguinte, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Uhum. E essa luz, ela tem que brilhar, ela tem que fazer diferença. E tem limite para o lugar de brilhar? Não tem. Não tem limite, pastor Maurício. Nós precisamos, enquanto cristãos, brilhar, fazer diferença, e o esporte ele é uma ferramenta. Eu fui embaixador do Rei, aliás, eu sou embaixador. Embaixador do Rei é uma organização semelhante à organização dos escoteiros, né? Semelhante. As igrejas adventistas têm um movimento parecido chamado de desbravadores, e as igrejas batistas têm a organização chamada Embaixadores do Rei. Sim. E os embaixadores do Rei têm algo na área de esporte chamado de 4 regras do esporte. Veja que fantástico, ó. Trabalhar em equipe, regras do esporte, é trabalhar em equipe. Olha aí. Quando você diz assim, trabalhar em equipe, você está trabalhando em relacionamentos. Perder sem zanga, você está trabalhando a questão do perdão. Fantástico. Perder sem zanga, você está trabalhando o perdão, está trabalhando a necessidade que às vezes você vai aprender também com a perda. Trabalhar em equipe, perder sem zanga, guardar os lábios. Guardar os lábios é você tomar cuidado com as suas palavras. A palavra ela pode matar. Sem dúvida. Então, guardar os lábios é você, desde cedo, disciplinar a criança, saber o que ela fala, com quem fala, como fala, onde fala. Então, você tem que trabalhar em equipe, guardar os lábios, perder sem zanga e ser fiel. Então, são 4 regrinhas no esporte, mas que ela vai influenciar para toda a vida. Então, você imagine, por exemplo, eu jogava em time de futebol cristãos. E muitas vezes jogávamos contra time não crente. Eu lembro até lá na rua, quando a gente ia para futebol, na Bahia a gente chama de baba, né? No Rio de Janeiro é pelada, né? Aí eu lembro de colega Valmir, é bem capaz de Valmir estar me ouvindo aqui. E Valmir era muito abusado, ele dizia assim, hoje é o baba de crente contra católico. E interessante, a galera provocava a gente, cara, para ver se a gente ia perder o equilíbrio. Mas como nós já trabalhávamos as 4 regras no esporte, certo. Então a gente aprendendo a suportar, e o nosso testemunho fez com que o time oposto, todo time, se aproximasse de Cristo. E Valmir é fruto desse, e Valmir e tantos outros. Fantástico. Às vezes na igreja a gente levava um time de futebol inteiro, pastor Maurício. Ia dar trabalho ao pastor, né? Ia dar trabalho ao pastor porque... Trabalho bom. Era um trabalho bom. E na época... surgiu um líder, coitado, ele não tinha assim, um homem de Deus, um cara buscava muita santidade, ele ainda não era pastor, era um jovem vocacionado, mas ele tinha uma ideia errada contra esportes. E ele foi ser conselheiro dos embaixadores do Rei, mas ele dizia que esporte era do diabo. Meu pai. Aí imagine, eu e outros jovens apaixonados por esportes. Não, e esses 4 princípios aí, eles são bíblicos. São bíblicos, são bíblicos, cara. Então nós tivemos que convencer esse conselheiro
biblicamente, como ele era muito assim, Bíblia, né? E nós fomos, através desses princípios bíblicos, mostrando que a Bíblia ela não é contra o esporte. Só um detalhe, tem gente, pastor, que usa aquele texto, agora eu me lembrei, que o exercício físico para nada aproveita. Esse é o perigo de usar um texto sem contexto. Mas o texto não diz para nada, Exato. Diz para pouco. Pouco proveito. É pouco, mas é por isso que eu falei que Bíblia tem que ser lida e interpretada. Você tem que ver o contexto. Bom, isso aí. Você tem que ver o contexto no qual o apóstolo Paulo coloca, porque, por exemplo, você vai trabalhar o esporte, mas você também precisa trabalhar outras áreas, porque o homem não é somente o corpo, você vai ter que trabalhar todas as áreas, você vai ter que deixar com que, por exemplo, dentro do esporte competitivo, os embaixadores trabalhavam a ideia do ser honesto. Você tem que trabalhar com honestidade, porque o esporte, ele trabalhado de forma errada, ele pode também ser uma ferramenta, a gente vê aí, às vezes, muita agressividade, muita vaidade, muita falcatrua, Sim. Entendeu? Então, o esporte, ele tem que ser uma ferramenta mais trabalhada dentro de um princípio de honestidade, de respeito ao outro, Sim. da beleza da vida, do lúdico. Nunca, às vezes, para ter o outro como inimigo. Deus ama a vida. Deus ama a vida. E os princípios dele são todos orientados em prol da vida. E o esporte é mais um que pode ser, é um campo de aplicação missionária. Com certeza. É um cenário missionário. Eu cheguei aqui nessa igreja hoje, poucas igrejas, eu já achei sugestivo até o próprio nome da igreja. Né? Aqui tem quadra, né? Já achei sugestivo já. Tem, Lipe, tem quadra. Na entrada eu já achei o nome sugestivo, Deus vivo. Olha aí. Já achei legal. Muito né? bom. Porque o nome, o nome te identifica. Exatamente. O nome ele fala. Então, se você tem uma igreja com o nome Deus Vive, aí eu olhei o nome da igreja, depois de repente eu vejo uma quadra de futebol. Deus vivo é o oposto do Deus morto. O oposto do Deus morto. Aí eu observei aqui a quadra de futebol. Eu disse, rapaz, que fantástico. Que coisa, poucas igrejas têm uma estrutura dessa. É verdade. Aí passei aqui um tempo, conheci o pastor aqui da igreja, os dois pastores. Conheci dois, não estou lembrando agora o nome queridos, dele. pastor Wilson Dedinho. Como? O Wilson Júnior, conheci, ficamos um momento ali, ensinei até para eles algumas técnicas de alongamento. Olha aí. E mostrei para eles, pastores, vocês têm aqui uma ferramenta fantástica para trabalhar diversas faixas etárias, mas é interessante começar a olhar para a comunidade idosa que ela está crescendo. Sim. E tem que ter um olhar diferenciado. Fato. Então, esse espaço que a igreja tem aqui pode ser uma ferramenta fantástica, Maurício, para trabalhar saúde integral. Não há dúvida. Você pode nisso. trabalhar evangelismo, você pode trabalhar o lúdico, você pode trabalhar as emoções através do esporte. Então, é um espaço fantástico que essa igreja tem e é bom utilizar esse espaço para se aproximar da comunidade. Você sabe que quem esquadrinha a missão da igreja é o próprio Deus, ao colocar as necessidades ali diante dos nossos olhos. E às vezes a gente não tem a percepção e o discernimento para olhar. E Deus está dando o campo missionário na nossa mão aqui. Você acabou de dizer uma abordagem que é plenamente do Evangelho. Porque eu queria entrar agora numa coisa contigo aí. Quais são os projetos que Deus está introjetando no coração do pastor Gildásio? Pastor Maurício, hoje... É como no início aqui da gente louvou, né? A gente começou louvando. Quando o vento soprar. Sim. É o Espírito Santo quem sopra. Amém. Eu entendo que a igreja está caminhando para a consumação do seu tempo aqui na terra. É uma percepção minha enquanto pastor. Certo. E que o tempo, ele urge no sentido de nós sermos exemplos com a nossa vida, mas também com as ferramentas que Deus colocar à nossa disposição. Então, eu procuro ficar muito aberto para o que Deus está falando. Então, no momento, vendo, por exemplo, a sociedade pós-moderna, ela já é vista também como uma sociedade pós-verdade. É verdade. Entendeu? A verdade está muito líquida. A verdade líquida é uma verdade hoje, é uma pseudo-verdade.
E cada vez mais as pessoas estão carentes, às vezes, da verdade que liberta. A referência da verdade. E essa referência da verdade, Maurício, Bill Hybels escreveu um livro cujo tema é Liderança Corajosa. Uhum. E nesse livro, Bill Hybels ele aborda o seguinte: ele vai dizer que a igreja é a esperança do mundo. Eu concordo com ele, eu entendo que a igreja ela é a ferramenta que Deus colocou aqui na terra para levar essa mensagem de esperança, levar essa verdade que cura, que liberta. Então, primeiro é estar aberto ao que o Espírito Santo direciona, e hoje eu vendo esse crescimento da população idosa, e estou estudando a questão de você trabalhar com esporte e capelania esportiva como uma ferramenta de aproximação com a comunidade, porque a capelania esportiva, Maurício, ela é relacional. Exatamente. Entendeu? Como ela é relacional, ela vai te aproximar da comunidade. Às vezes a pessoa pode não querer vir à igreja, mas ela pode querer vir praticar um vôlei, vir praticar um futebol. Um alongamento, ou outra prática esportiva. Então, a igreja ela pode oferecer à comunidade, levar saúde para a comunidade, levar uma pedagogia que possa ajudar a comunidade a ter mais saúde, e com isso você vai dialogando e apresentando o evangelho, onde as pessoas vão ver Cristo no seu dia a dia. Então, um projeto que eu tenho trabalhado ultimamente é mais dentro dessa linha de capelania esportiva. Sensacional. Na verdade, o senhor disse, entre tantas outras, uma verdade muito grande. A igreja sempre foi a luz do mundo. Ela sempre deveria ter sido a referência de Deus no mundo, a voz de Deus nesse mundo. A igreja profética, a igreja evangelística é a igreja que chega nas pessoas. E esses são projetos que chegam em pessoas com o evangelho anti-artrose, esse que você está dizendo aí, pró-saúde. É o evangelho pró-saúde, é o evangelho que tira as pessoas da morte, verdade, pastor Maurício. Verdade. Às vezes eu estou escrevendo alguma coisa, aí vem aqueles insights. Insights são as ideias que vêm. Aí essa semana eu estava escrevendo e vi aquele insight, né? Eu anotei um rabisco para depois, quem sabe, tentar escrever alguma coisa, né? Mas eu anotei na hora que veio o insight, por exemplo, onde está a igreja? Se nós formos agora procurar, eu e você formos procurar a igreja, onde é que a igreja está? Se a gente for procurar, se você pegar uma lente, né, fazer uma garimpagem, onde é que a igreja de Jesus está? Onde é que está a noiva de Cristo? Será que está fácil hoje encontrar? Quando eu falo igreja, Maurício, não é uma estrutura de alvenaria, não é estrutura de alvenaria, não é o terreno. A igreja, a Bíblia já diz isso. A igreja somos nós. Exatamente. A igreja é você, é o Espírito Santo trabalhando em você. A igreja é o corpo de Cristo, do qual corpo Cristo é cabeça, e Deus, nessa questão de hierarquia, Ele é o cabeça de Cristo. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja, ela é a Assembleia dos Santos, é a nação santa, sacerdócio real. A igreja, como já repetindo aqui, ela é a esperança do mundo. Então, a gente às vezes fica procurando onde é que essa igreja está? Sabe quem fez essa pergunta? Billy Graham tem uma frase que diz, eu não me esqueço até hoje, deve ser por volta dos anos 60, quer dizer, século passado. Ele dizia que a igreja não é composta de quantas pessoas que entram pelos portões, mas de quanta gente sai para servir. Isso quer dizer, cadê a igreja? Essa igreja, ela precisa ser vista. Ela não é uma placa, ela não é um endereço, ela não é um lugar. Ela é onde as pessoas estão dizendo quem Deus é. É muito importante essa tua fala. Olívio, vai ter que ter outra entrevista com ele ou não? Vai ter, veja, né? Maurício, uma certa fala de Cristo a respeito da igreja. Ele diz o seguinte: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Exato. E muitas pessoas, muitos disseram, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Em teu nome, quer dizer, a preocupação é o que você faz, não é o que Deus faz em você. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então é o seguinte, às vezes você está querendo fazer muita coisa para Deus, mas não é isso que Deus quer.
Ele quer simplesmente ser Deus na sua vida e te conduzir da forma que Ele quer. Então, a respeito desse, Jesus falou: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, ser igreja é você deixar Deus te conduzir da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e você viver isso na prática, viver isso no dia a dia. Então, às vezes, o mundo precisa da igreja. O mundo precisa da igreja. A igreja, ela é, quando eu falo igreja, pessoas que nasceram de novo, que foram salvas por Cristo, transformadas por Cristo, pessoas que são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. O mundo precisa dessa igreja, pastor Maurício, porque o mundo está perdido, está sem referência. Só que a gente percebe também que uma boa parte da comunidade ama, mas não ama com o seu próprio amor, ama com o amor derramado no coração. Esse é o novo nascido. Só que esse amor não é discursivizado, ele é visto. Que você está apresentando para nós nesse programa é uma maneira de ver esse amor de Deus, torná-lo conhecido, para que as pessoas vejam o quanto Deus as ama. Eu quero finalizar essa entrevista com você. Uma entrevista contigo é pouco, você vai ter que voltar aqui. Estou à disposição. Graças a Deus você mora aqui pertinho. Mas aí, pastor, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, agradecer sobretudo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério em Cristo Jesus. Você vai voltar aqui, é nosso compromisso, né, Lipe? Trazer ele de volta, tá? E vamos continuar sim esse assunto, porque esse assunto está longe de ser esgotado. Capelania é algo assim absurdamente vasto. É vida na vida. Então eu quero que você termine essa entrevista colocando aí uma palavra final aos nossos ouvintes, fazendo esse convite para o próximo encontro com você. Eu quero terminar orando, pastor Amém. Maurício. Perfeito. Porque tudo começa com oração. Amém. Sem oração nada funciona, nada dá certo. É verdade. Tudo começa com oração. Verdade. Orar é você falar com Deus. Orar é você ter um relacionamento com Deus, que é Pai, que te conhece, que sabe quem você é. Então eu queria concluir justamente com oração. É relação. Posso fazer isso? Deve, por favor. Pai de amor, a Ti, ó Deus querido, todo louvor, toda honra, toda majestade, Amém. toda glória. Jesus. Somos gratos, ó Deus, porque a Tua graça nos alcançou. Amém. Porque a Tua graça tem nos sustentado. E somente a Tua graça, Senhor, pode nos levar um pouco mais além. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Amém. O Senhor sabe quem somos, o Senhor nos conhece. Olha, Senhor, para nós e derrame a Tua graça de forma abundante, Senhor. Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Em nome de E nos dê, ó Deus, direção, sabedoria do alto, Obrigado. para sabermos, ó Deus, neste mundo pós-moderno, já conhecido por muitos como mundo pós-verdade, Senhor. Nos ajude a sermos luz do mundo, Senhor, sal da terra, e levar, Senhor, a verdade que é uma só, a verdade que liberta, que é Jesus, no nosso proceder, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, Pai. Muito obrigado por este dia, obrigado por este momento, obrigado pelo meu amigo, pastor Maurício, obrigado por esta igreja, Deus vivo, e seus pastores e toda essa comunidade que nos recebeu com carinho e com amor. Continua derramando a Tua graça sobre esta igreja. Obrigado por cada pessoa que Amém. Em nome dedicou de um Jesus. tempo de qualidade aqui para nos ouvir. Entra agora, Deus, nesses lares, e que neste momento que essas pessoas nos ouvem, o Senhor toque em cada pessoa. E se houver, ó Deus, pessoas que estão agora precisando, Senhor, de algo especial que só o Senhor sabe, que o Senhor toque agora nessa pessoa. E aqueles que estão precisando, Senhor, de saúde, seja ela física, emocional, espiritual, social, que o Senhor toque agora nessa pessoa e dê, Senhor, a esta pessoa, Pai querido, a saúde que ela precisa, Pai querido. Muito obrigado por tudo, Pai. Dá-nos um dia abençoado e permaneças conosco, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém e até a próxima. Até a próxima. Estamos juntos.
Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado.